Fala pessoal, tudo certo? Bom, no vídeo de hoje eu vou resolver aqui com vocês o famoso paradoxo hidrostático. Essa questão já foi assunto de ITA, IME, de algumas Olimpíadas nacionais e internacionais. Bom, então a pergunta ela é bem simples, mas tem uma ideia muito interessante por trás. Olha aqui, a questão te fornece então um recipiente com um nível de água até uma certa altura e diz que tem um gelo, um cubo de gelo ali. E a questão é bem direta. Ela pergunta assim: qual será o nível de água após o derretimento do gelo? Bom, então vamos lá, vamos resolver isso aqui e vamos ver a ideia que está por trás dessa questão. Olha aqui que interessante, ó. Em um primeiro momento, vamos analisar as forças que estão nesse bloco aqui. Então, se vocês me permitem, eu vou representar aqui a primeira força, que seria então o peso desse gelo, e a gente também tem aqui como ele está submerso em um líquido, eu vou considerar que ele tem uma força de empuxo. Um empuxo, que nesse caso seria um empuxo arquimediano. Bom, então vamos lá. Eu vou dizer nesse caso aqui, como há um equilíbrio entre o gelo e a água, eu vou dizer que o empuxo é igual ao peso. Então, se vocês me permitem, eu vou escrever o seguinte: empuxo, né? Só alterar aqui, ó. Eu vou escrever que empuxo é igual ao peso. E agora eu vou abrir essa expressão. Então vamos lá abrir essa expressão agora. Eu vou ter ρ da água, ou seja, a densidade da água, vezes o volume submerso, que é só essa parte aqui que está de verde, ó, é só essa parte que é o volume submerso, vezes a gravidade, e isso aqui sendo igual ao peso. Ou seja, isso aqui é igual a massa vezes a gravidade. E se vocês perceberem, dimensionalmente, eu posso cancelar as gravidades dos dois lados. Então, ó, venho e posso cancelar as gravidades. Então, a minha primeira resposta já é a seguinte: a massa de gelo é ρ da água vezes o volume submerso. Beleza, essa daqui é a minha primeira relação, que eu vou deixar ela até grifada aqui. Beleza, agora vamos imaginar aqui o que vai acontecer quando esse gelo derrete. Existe alguma propriedade física que vai se conservar antes e depois no sistema? Bom, pensando aqui, uma propriedade física que seria interessante a gente analisar é justamente a massa, porque a massa nesse sistema ela é constante, ou seja, a massa nesse sistema não vai mudar. Então, a gente pode dizer o seguinte, a gente pode dizer que, pela conservação da massa, ó, a conservação da massa me permite dizer que a massa que eu tenho antes é igual à massa que eu vou ter depois. Então, vamos escrever isso aqui, ó. Eu posso dizer, então, que a massa de gelo mais a massa de água, que é o que eu tenho antes, mais a massa de água, vai ser igual à massa total que eu vou ter depois. E a massa total que eu vou ter depois vai ser a de gelo mais água. Então, eu vou colocar aqui massa do sistema gelo mais água. Do gelo derretido, né, mais a água. Beleza. Agora, então, vamos reescrever essa expressão aqui, ó. A massa do gelo a gente já conhece e ela vale ρ da água, ou seja, a densidade da água, vezes o volume submerso. Beleza, então. O que mais que a gente pode escrever aqui? A massa da água. Bom, a gente sabe que, vou até um pouquinho aqui para baixo, a gente sabe o seguinte, a gente sabe que o ρ da água, ou seja, a densidade da água, é a massa da água dividido pelo volume que ela está ocupando. Então, eu vou até colocar aqui, ó, só massa, né? Porque aqui não vai ser tão importante a gente levar isso em conta. Massa dividido por volume. Beleza. O que a gente pode escrever, então?
a gente pode dizer que o ρ da água vezes o volume é igual à massa de água. Beleza, então. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado aqui para escrever esse volume que a água está ocupando. Perceba que, se eu admitir que esse recipiente tem uma certa base, que eu vou dizer que é uma base A, e uma certa altura, que eu vou colocar aqui como uma altura H, perceba que o volume vai ser A vezes H, a área da base vezes a altura. Porém, eu tenho que descontar o volume submerso, porque é como se eu tivesse todo esse volume aqui, tirando essa partezinha verde. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente pode dizer, então, que o volume de água que eu tenho nada mais é do que... Vamos reescrever aqui o ρ da água, então. O ρ da água vezes o volume. O volume vai ser A, eu vou colocar Azão, tá? Pode colocar Azinho, vezes a altura menos o volume submerso. Isso aqui igual a massa da água. Beleza, a gente escreveu aqui a massa da água. Então, vamos substituir aqui a massa da água que a gente encontrou. Isso aqui, então, vai ser mais ρ da água. Deixa eu até trazer um pouquinho mais para o canto. Vai ser ρ da água, que multiplica A vezes H, a área da base, vezes a altura, menos o volume submerso. Isso aqui igual a massa do gelo mais água. Pessoal, vamos pensar novamente nessa massa do gelo mais água. Olha que interessante. Ao final, quando o gelo derreter, perceba que a densidade da água vai voltar a ser o próprio ρ da água, vai voltar a ser a densidade da água. Então, a massa de gelo mais a massa de água nada mais é do que ρ da água igual a massa dividido por volume. Então, vamos escrever isso aqui, ó. ρ de gelo mais água é igual a massa que vai ocupar dividido... Antes, na verdade, vamos escrever que isso aqui é igual a ρ da água, tá? Que, por sua vez, vai ser igual a massa de gelo mais água dividido pelo volume. E, bom, o volume a gente sabe quanto é, porque depois que o gelo derrete, a gente sabe que esse volume volta a ser A vezes H. Aí eu não preciso descontar o volume submerso, porque não existe mais aquele gelo no estado sólido que está exercendo um certo volume ali. Então, eu posso dizer que o ρ do gelo mais água, que é igual ao ρ da água multiplicado pelo volume, é justamente essa massa. Então, é isso que eu vou escrever aqui. ρ da água vezes o volume. E o volume eu já vou escrever como A vezes H. Beleza, então aqui a gente já tem a nossa expressão. Olha que interessante o que eu vou fazer agora. Agora eu vou pegar e vou analisar essa expressão aqui. Vamos lá. Primeira coisa, você pode fazer uma distributiva aqui justamente para analisar o que acontece. Então, você vai ter o ρ da água, ou seja, a densidade da água, vezes o volume submerso, mais o ρ da água, vezes A, vezes H. Isso aqui, então, é igual ao volume, né? Você pode pensar dessa forma, menos o volume submerso, ou seja, menos ρ da água, vezes o volume submerso. Isso aqui eu vou dizer que é o ρ da água, vezes o volume, que é o que a gente quer descobrir, qual o volume depois. Aqui você pode deixar A vezes H ou A vezes H', tá? Então, eu vou colocar A vezes H', que é justamente a altura que a gente quer descobrir que ele alcançou. Beleza, então agora você percebe que você tem ρ da água em todos os termos. Então, você pode cancelar em todos os termos ρ da água. E aí você vai ter o seguinte: volume submerso mais A vezes H menos o volume submerso igual a V.
E aí você pode perceber que volume submerso vai embora com volume submerso. E aí você chega na seguinte ideia: A vezes H é igual a V'. E o que que isso me mostra, Enzo? Que conclusão que a gente pode tirar dessa resposta aqui? Bom, a conclusão é a seguinte, que o volume antes, então, o volume antes, deixa eu até pegar uma outra cor aqui, ó, volume antes é igual ao volume depois. Nossa, Enzo, então você está me dizendo que o volume antes do gelo derreter é igual ao volume depois? É, e a gente acabou de provar isso aqui matematicamente. O volume que tem antes, ou seja, a altura que esse gelo vai, que esse copo, né, vai subir depois que o gelo derreter, não vai ser nenhuma. O copo ele vai continuar no mesmo nível, mesmo com o derretimento do gelo. Isso aqui já foi questão de ITA, isso já foi questão de IME, então é muito importante a gente ter isso aqui em mente. A gente ter essa ideia de que em um sistema, quando o gelo derrete, não vai haver mudança na altura, no nível da água. O que vai acontecer é que o gelo vai passar de um estado físico para outro, mas isso não vai alterar em nenhum momento a altura desse líquido. Pessoal, espero muito que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de se inscrever no canal e deixar sua curtida. Muito obrigado e até a próxima.